Vamos lá, pessoal, bom dia. Opa. Olá. Sejam bem-vindos todos. Hoje começa a nossa sabedoria dionisíaca, nossa super imersão, acompanhada de Dionísio. Vamos ver o que ele está preparando pra gente, né? Confesso, pessoal, que eu estou surpresa, né, com o rumo que tomou aí essa imersão. Mas, né, como eu tinha falado aí com vocês, estou tentando me deixar conduzir aí, né? Mas está sendo um processo para mim também, confesso. Bom dia. Bom, pessoal, hoje, né, a gente vai começar a conhecer uma outra face, né, das inúmeras faces de Dionísio. A gente só é exposto, né, a... Olá, bom dia, Natália. A gente só é exposto a uma face, que é aquela face, né, dos excessos, da loucura, né, da bebida em excesso, das orgias, né, do descontrole. Mas Dionísio, ele tem muito mais para nos ensinar, né, que esse daí foi... Coitado, né, ele tá sendo penalizado, né, acredito eu, porque realmente eu não tinha dimensão da sabedoria que tinha por trás de Dionísio, porquê, né? Porque também que ele é o deus da loucura, né? Dos dependentes químicos, enfim, eu não tinha noção do porquê disso. Então, quero partilhar com vocês, né? A gente vai estar partilhando e vivenciando também, né? Uma busca aí, porque Dionísio, ele nos traz muito essa dimensão, né? Do nosso eu. Essa conscientização é o processo de individuação que a gente vai estar passando por aqui, tá? De realmente ter consciência do nosso eu para, claro, viver na nossa plenitude, tá? Então, quando a gente não tem uma iniciação bacana com Dionísio, a gente acaba indo pro lado dos excessos, né? Até pode realmente acabar na loucura, né? Então, ele também não tem só o lado bom, tá? Mas por isso, né? Por isso que é tão especial, porque ele é o deus mais humano de todos da mitologia grega, né? Dionísio, ele... Vou resumir bem rapidinho a história dele, né? Ele, tadinho, nasceu 2 vezes, foi um processo meio sofrido. Olá! Hello, Tamuka! Welcome! Today I'm talking about Dionysius Bacchus. Minha amiga da Geórgia entrou, ela tem uma escola de vinhos também, a Tamuka faz um trabalho incrível. Bom, pessoal, então Dionísio, ele nasceu, né, de Zeus, da união de Zeus aí com, primeiro com, eu vou entrar depois mais à frente na história, né, com uma mortal, né, e eu vou deixar mais pra frente porque eu não tenho os nomes aqui das deusas e vai me fugir, né, então depois eu explico. Mas ele nasceu de uma mistura, né, de uma mortal com um imortal. Thank you, Tamuka. Então, por isso que ele é o deus mais humano, né? E ele, né, como ele foi, o processo dele de nascimento foi finalizado na coxa de Zeus, né? Então ele é um deus também. Então, por isso, né, que ele vai nos ensinar tanto, porque ele consegue compreender a humanidade, tá? Isso daí eu não tinha a mínima noção, né, e achei fantástico, tô apaixonada pelas histórias de Dionísio. Então, vamos lá, pessoal, mais à frente eu explico a história dele, vai fazer sentido ali, que eu já botei todo no roteiro. Bom... Então, pessoal, quando eu comecei a criar esse evento, né, por que eu criei esse evento, essa imersão e por que teve esse direcionamento?
né? Eu vejo, né, pessoal, que muitas vezes a gente, quando vai empreender no digital, a gente vai criar conteúdo, a gente acha que os nossos limitantes, de repente, são as novas habilidades técnicas. Eu não sou criativa, eu não sei fazer uma arte no Canva, né? A gente acha que é esse tipo de limitação que a gente tem, né? Ou outras características, eu não sei falar bem, não sei me posicionar, sou tímida, enfim. Mas na realidade, não são essas, né, as grandes barreiras do empreendedorismo digital e quando a gente pensa em estar criando um conteúdo autêntico, tá? Pra gente se expor, tá aqui falando a nossa verdade, passando, realmente tem um processo além ali, né? Que a gente precisa estar muito bem resolvido com o nosso eu, né? A gente precisa primeiro, né, conhecer intimamente o nosso eu, a nossa verdade, para saber o que a gente tem, né, que levar para o mundo do vinho, o que a gente tem a contribuir com esse universo. E, né, conforme eu fui estudando sobre Dionísio, né, a minha imersão, eu fiz toda inspirada numa tese de uma psicóloga, tá, gente, lá de Curitiba, que ela fez todo esse estudo, né, prévio aí, para montar a tese dela, de uma especialização, né, e aí então, né, que ela traz esse outro lado de Dionísio, né, que muitas vezes na própria psicologia, na psiquiatria, eles estudam, né, Dionísio, mas só como o deus da loucura, e ela quis trazer toda essa sabedoria que tem por trás, né, de Dionísio, o que ele realmente tem muito a contribuir, a questão artística, né, no desenvolvimento aí do nosso lado criativo, né, das nossas potencialidades. Então realmente é uma descoberta muito bonita, tá? Então deixa eu voltar a musiquinha aqui. Então vai ser uma imersão mesmo assim bem incrível, tá? E fiquem tranquilos que quanto a essas capacidades aí, quando a gente realmente está bem conectado com o nosso eu, e aí eu digo por mim, tá, gente? Porque até então eu já achava que tava também 100%, né? Mas quando eu comecei a preparar aqui a imersão, eu vi que, opa, peraí, tem bastante coisa ainda pra resolver, né? Então as coisas vão fluindo, tá? E essas barreiras aí tecnológicas, né, de falar, enfim, isso vai se tornar muito mínimo, né? A gente consegue facilmente superar isso, né? Porque realmente as grandes barreiras, elas estão na nossa psique, né? No nosso inconsciente, né, nos sabotadores que eu falo, né, nos pensamentos ali de a gente se diminuir, de se menosprezar, né, então, ou de tentar viver uma vida que não é a nossa, né, então esse tipo de coisa que a gente vai estar trabalhando aí, porque aí sim, né, a gente vai estar preparado para partilhar a mensagem aí no mundo do vinho, tá? Bom, então, pessoal, eu queria pedir a vocês, né, vai ser bem diferente, senti que a gente devia fazer esse minutinho, né? Como a gente tá falando de um Deus muito especial, né? Um Deus que representa o nosso setor, né? E eu vejo aqui, estudando e tudo, eu senti que realmente ele tá dando um grito aí, né? Tá querendo ser ouvido através de todas essas situações que a gente vive hoje, né? Tantas pessoas com tantos transtornos mentais, né? Tantas dependências para suprir certas carências, né? Então, por quê? Por realmente não tá, né, resolvendo nessas pendências, e aí a gente acaba às vezes tentando suprir, né, nossas carências ou no uso excessivo de álcool, né? A gente não pode deixar de falar, a gente trabalha com vinho, os próprios, né, drogas, enfim, ou às vezes até outras doenças, como a gente tem cada vez mais, né, as depressões, né, os transtornos, as crises de ansiedade, né? Então tudo isso, né, Dionísio, ele é responsável por tudo isso, né? Então eu acho que a gente deve, né, nesse momento pensar, né, tudo que vai vir pela frente aí nesses próximos dias, né? Qual que é a proposta dele pra gente também, que também vai ser uma surpresa pra mim, tá? Então aqui eu também me coloco, e que a gente possa estar aberto para essa transformação, tá? Que hoje a gente vai ter consciência de que a gente vai precisar atravessar aí por nossas sombras, né? Mas aprender a lidar com elas, né? Porque atrás dessas sombras, Dionísio vai nos mostrar que elas fazem parte do nosso processo de evolução, tá? Então ele transcende entre o
mundo e outro, né? Entre o mundo sombrio, o mundo, né? Ali de luz, e realmente ele nos dá essa tranquilidade de saber lidar também com os nossos momentos de sombra, né? Ter consciência de que a gente é humano e que sim, né? A gente não vai viver em plenitude o tempo todo. Não adianta, por mais que a gente busque, né? E se a gente tenta radicalizar o nosso humano, né? Então as consequências são piores. Tá? Então a gente não é Deus, né? Então a gente tem que se colocar no nosso lugar e saber reconhecer e saber lidar, né? Claro, sempre na busca da evolução, de melhorar, ser um ser humano melhor aí pro mundo. Então eu queria que vocês nesse momento, né, vocês pensassem aí, já se preparassem para toda essa jornada, que vai ser, claro, uma jornada totalmente única e pessoal para cada um, né? A gente vai viver o que a gente precisa viver, né? Então, mas só que vocês estejam abertos, né? Então, que a gente possa aí realmente ouvir Dionísio, né? Então, que ele nos inspire também, até nas nossas trocas, né? No grupo, enfim, né? Que realmente saiam muitos frutos aí dessa nossa jornada, tá bom, pessoal? Então, desejo de coração que seja muito frutificante aí nossa imersão, tá? Então, que vocês estejam aí de coração aberto. Vamos lá. E eu vou tentar ser só uma transmissora aqui de todos os ensinamentos. Bom, pessoal. Então, como eu falei, minha imersão, né, elaborei toda inspirada numa tese, né, até depois, se vocês quiserem, né, se aprofundar, vou dar aqui o nome, né, Há uma ferida doce, um mal suave. A sabedoria dionisíaca no cuidado à saúde mental, tá, de Mariana Cardoso Puquivailo. Então, pessoal, é uma tese, né, de uma pós em psicologia analítica, tá? Então, é um outro olhar totalmente diferente, né? E como não era da minha área de domínio, achei sensato, né, pegar alguém que realmente se dedicou a fazer um estudo, né? Buscou, com certeza se dedicou muito para fazer uma tese a essa altura aí, que é uma tese incrível. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Primeiramente, né, nós precisamos ter consciência disso, né, que eu estava falando, que a gente vai sim andar por sombras, né, por desafios no decorrer da nossa vida, mas que são necessários, né, para nossa evolução. Então a gente vai, né, Dionísio, ele é o deus das metamorfoses. Ele é o deus das 1001 faces, né, em uma só, né, então tem um resgate aí muito bacana, eu pelo menos, né, não sei vocês, se mais alguém aí dessa... Ó, a Paola já tá empolgadíssima aqui, eu não tinha visto os comentários. Eu tinha muito forte na minha adolescência, acho que na adolescência a gente realmente solta ali a nossa voz, claro que vai com um pouco de rebeldia sem causa, né? Mas a gente libera a nossa essência também, né? A gente não tem muito medo, né, de se expor e tal. E eu me lembro na minha adolescência, a música Metamorfose Ambulante era a minha música. Era a música que realmente, pra mim, eu tinha até no meu Orkut na época, né? Que era, tipo, a minha descrição ali, eu realmente vivia muito aquilo, tinha aquilo muito intenso dentro de mim. E é algo que se perdeu, né? Que quando eu comecei a estudar aqui o que o Dionísio queria, né? Eu comecei a ver, opa, peraí, né? Vou ter que resgatar aí a Carol que tá, né? Aquelas 1001 Caróis, né? Que com orgulho, né? De realmente... de ser 1001, né? A gente é assim. A gente não vai estar sempre do mesmo modo. Bom, mulheres, então, né, são cíclicas, então a gente, né? Mas os homens também, eles têm, né, os ciclos deles. Claro que não são tão evidentes quanto os nossos, mas sim, nós somos, né, 1001. Então, Dionísio, ele vai nos mostrar isso. E eu quero que a gente tenha realmente consciência, tá? E que a gente vá estar aberto para resgatar esses monte de eus aí que estão perdidos, tá? Então, ele é o deus das metamorfoses, o deus da inconsciência, tá? E o deus também ali das sombras. Dionísio, ele orientava as almas aí pra luz, pra vocês terem noção, porque como ele transitava entre as sombras e o céu, ele fazia esse caminho, esse direcionamento, então pra vocês verem a importância, né?
E outro ensinamento muito importante, que eu não tinha a mínima noção que eu ia falar sobre isso aqui nessa imersão, é do equilíbrio, né, entre o feminino e o masculino, né, do ânimos e da ânima, né, que a gente tem dentro da gente. E que eu não tinha também noção nenhuma, né? Eu tinha uma visão bem limitada, tá? Que aquela coisa bem de que mulher é tudo igual e que, sabe, é cíclica, né? Tem as TPMs, enfim. Mas, assim, eu não tinha noção de que dentro da gente a gente também tem uma partezinha, né, masculina. E aqui, claro, eu tô falando, gente, no geral, né? Mas não tem nada a ver com sexualidade, tá? Isso aqui é, assim, é a nossa energia. Então pode ser, né, que a Carol seja predominantemente dominada por uma energia masculina, tá? Não tem a ver com escolha sexual, né? Não tem nada a ver com isso, tá? Então estamos falando de energia, claro, vocês vão identificar qual que é a energia predominante em vocês, né? Como se fosse o yin e yang, né? A gente tem a predominante, né? No meu caso eu tenho a predominante feminina, mas eu tenho também a masculina lá dentro, né? Um percentualzinho lá. E assim, gente, durante a minha vida, isso a gente vai ver em outra aula, né? Que a gente vai trabalhar isso a fundo. Eu fiquei muito tempo com a energia masculina predominada ali. E isso descompensa, tá? Tem um desequilíbrio aí que realmente a gente precisa tá, né, em harmonia com a nossa energia predominante, bem base, assim, bem, sim, digo, clara, né, bem definida, para então a gente trabalhar a nossa energia secundária, tá? Todos nós temos ambas energias e precisam estar em equilíbrio, né? Dionísio, ele nos mostra isso, ele é um deus de energia hermafrodita, né? Que a gente vê que ele tem uma sabedoria incrível e vai nos guiar aí nesse processo. Bom, exatamente, Paola. Então não tinha noção nenhuma que eu ia falar sobre isso, né? Mas vamos lá, porque eu também vi que eu tô precisando equilibrar, que eu também tô num momento aí que o masculino tá demais e não tá dando certo, né? Vamos lá. Então, pessoal, Dionísio, ele traz, né, a sombra, né? Só que de uma outra forma, né? Às vezes a gente penaliza muito as nossas sombras, né? A própria trevas, quando tem ausência de luz, é algo negativo quando a gente para pensar, né? Nas sombras, quando a gente diz, é como se fosse algo realmente negativo. Mas, né? Na verdade, Dionísio, né? Ele pensa que seria um reflexo, né? Da luz. Da nossa consciência nesse ambiente, né, de escuridão. Na verdade, é como se fosse o oposto, né? É um reflexo, né? Aí entra na ótica, na física lá, que eu não era muito boa, né? E tem o contraponto com o ego, né? A gente esvazia ali o nosso ego, né? E realmente começa a enxergar o nosso eu mesmo, né? O self, que fala. Então, a gente, né, não tem que pensar, que eu acho bacana que Dionísio, ele vem unindo as coisas. Ele não é aquela coisa assim de extremos, sabe, que são opostos, né? Tudo na visão de Dionísio é complementar, tá? Então, quando a gente tenta, como eu falei, radicalizar muitas coisas, né, vai realmente ter um desequilíbrio, né? Então não é porque, se eu tenho sombra, né, eu não vou ter a luz, a ausência da luz, pelo contrário, né? Então são complementares, né? Então isso é só um exemplo, né, do que a gente vai ver aí. Como que vai ser a nossa jornada, né? Vão ser 8 dias, né? Claro, hoje é uma introdução, né? E hoje, então, eu quis trabalhar essa questão da consciência, da gente ter noção do que a gente vai passar, do que Dionísio, qual que é a ideia dele, né? Os aprendizados, a sabedoria dele, né? E a gente conhecer o nosso caminho, o que a gente vai passar aí nesses próximos dias. Tá? Então depois a gente vai ter o caminho aí das sombras, né? Depois o resgate, um tempo de sossego, né? As máscaras, 1001 máscaras aí de Dionísio, né? A gente sabe que Dionísio é o deus do teatro também, né? Por isso as máscaras, enfim, da arte, da criatividade. O coração, as sabedorias ali, que realmente vai vir muito de como colocar isso em prática, né? E no 8º dia, então, vou dar um apanhado aí, uma recapitulada em tudo, né? A gente vai fazer um resumão. E aí, gente, no final, no último dia, eu abro inscrição para vai ser uma comunidade,
né, digital, enopatia, que eu venho divulgando aí para vocês, tá? Então eu gosto sempre de ser transparente, né? Aqui eu vou no último dia, né, eu falo sobre a comunidade, como vai funcionar e tal. Mas a ideia não é ficar aqui, né, não dando conteúdo e só querer vender no final, né? Então, só para quem quiser, né, participar dessa comunidade, aí vai ter essa oportunidade no 8º dia. Bom, pessoal, vamos lá. Novas lentes, né? Vamos começar a ressignificar tudo que a gente vem aí, nossa relação com o vinho, né? Nossa relação profissional e pessoal com o vinho, tudo isso vai ser trabalhado nessa jornada, tá? Então, por que eu criei, né? Já falei com vocês, criei esse evento para trabalhar o nosso eu, para a gente conseguir levar nossa mensagem de uma forma clara, né? E consistente, né, gente? Porque senão é fogo de palha, não vai durar se você realmente não tem o seu porquê muito definido, né? Eu falei, eu não gosto muito de ficar usando a palavra propósito, que parece que é uma coisa única para ao longo da vida e que, né, que não tem como mudar e tal. Obrigada, Paula. Eu sei que às vezes pode ficar algo muito, né, lúdico aí, né, mas como não é da minha área, né, mas como é a intenção de Dionísio é que eu fale sobre isso, né, estamos aí. Bom, então falta essa conexão com a gente, né, pra gente realmente conseguir ser o nosso melhor no mundo do vinho, contribuir, tá? Então por isso que foi desenvolvida a sabedoria dionisíaca, tá? Então pra gente ter força também para encarar aí os medos de julgamentos, né, que a gente sabe, a gente está exposto o tempo todo, né, e não tem nenhum mal nisso, né, mas a gente precisa estar realmente fortalecido, bem consigo mesmo também, bem resolvido, né, bem convicto, né, do que a gente tem que fazer, pra gente não perder o foco também ao longo do caminho, né? A gente sabe que tem um caminho de deserto, como eu tinha falado com vocês, o empreendedorismo digital, então a gente precisa realmente estar bem consciente antes de começar aí toda a nossa estratégia. Vamos lá, então. Deixa eu passar aqui. Bom, pessoal, começando aí, né? Resolvi também, né, vou partilhar aí ao longo desses dias vários momentos, minhas sombras também, né, eu sentia que eu tinha que falar algo, mas eu não sabia que tinha que ser nessa profundidade, né, mas também eu acredito muito, né, assim como o padre fala, que quando a gente fala, nós somos os primeiros a ouvir, né, que a gente tem uma boca e dois ouvidos. Então, tudo que eu vou falar aqui também dos ensinamentos que a gente vai viver junto, podem ter certeza que vocês não vão estar sozinhos. Pelo contrário, né? Eu tenho sã consciência que eu sou a primeira que preciso ouvir tudo isso e realmente ter uma iniciação, né, correta com Dionísio, fazer as pazes com ele, sabe? Se é que vocês me entendem. Porque eu concluí que a minha iniciação, né, com Dionísio não foi correta, né? Não foi feita da forma mais saudável, né? Então eu preciso fazer as pazes e aí acho que todos nós aí que vamos viver esses momentos precisamos também, tá? Então vamos lá. Eu tinha noção, como eu tinha falado com vocês, né? Já para quem fez o caminho do vinho, um dos motivos que me levou realmente a fazer o caminho do vinho, o motivo principal, né, que eu queria realmente, a grande mudança que eu queria na minha vida, era mudar a minha relação pessoal com o vinho, né, com a bebida, tá? É o resumo. É isso aí, Paula. Era mudar a relação do vinho, né, comigo. Por quê? Gente, não é assim, Carol, você fica tomando vinho descontroladamente o dia todo. Não, não é isso. Só que muitas vezes, né, em alguns momentos, principalmente momentos de festa, né, momentos ali que você tá, né, com o sentimento a mil, né, e aí você não tá prestando atenção, né, na sua bebida, no que você tá tomando, você só vai pedindo pro pessoal encher, geralmente celebração, tá, gente, que isso acontece comigo, tá, e aí, né, passava dos limites. E depois ficava insatisfeita, assim, com isso, comigo, porque
eu agia de forma que eu não gostava, ficava xarope, chata pra caramba, sabe? Mais dramática, eu já sou dramática. Então, né, sabe, brigando à toa, coisas que fogem da minha natureza. Eu odeio briga, eu odeio agressividade, sabe? Eu sentia, me dava uma irritabilidade, fica qualquer coisa, sabe? Sim, brigar sem motivo, enfim, né? Coisas que a gente não se orgulha, né? E eu ficava muito descontente com isso, porque dependendo da situação, né, começa a acontecer com uma certa constância, se você tá saindo sempre pra festa e coisa, né, e aí eu comecei a ver, né, poxa, não dá, eu trabalho com vinho, eu não posso ficar, né, tendo esse tipo de comportamento, nem de vez em quando, não dá, sabe? Eu sou referência para outras pessoas, né? Né, Karina? A gente já tinha falado sobre isso, né? Então, assim, isso me bateu muito forte, que eu cheguei a me questionar se realmente a minha missão era trabalhar com vinho. Tá? Eu cheguei a cogitar largar a carreira. Então, eu fui fazer o caminho, a peregrinação, né? Pra quem não sabe, eu fiz o caminho de Santiago de Compostela, ali 30 dias, tá? Eu comigo mesma, né? Eu fui sozinha, 800 quilômetros, vocês pensam que deu pra pensar bastante. Né? Então, mas essa foi a minha maior motivação, tá? Pra vocês terem ideia. Então, assim, eu já sabia que tinha algo ali que tinha que ser trabalhado, né? Mas não sabia como, tá? E eu tava sentindo ultimamente, né, que eu tinha que falar sobre isso. Até comentei com o pessoal que já é mais próximo, né? Comentei, eu tô sentindo que eu preciso falar sobre isso, né? Porque eu dei uma pincelada no caminho, mas não foi algo tão profundo e eu vi que realmente eu precisava falar mais, né, sobre essa questão da dependência, do uso incorreto também, né, às vezes não é, né, você não tá ali tomando todo dia, né, a gente considera que não tá dependente, mas você não ter também uma consciência do que você consome, né, do estar ali também apreciando, né, gente, a gente sabe que o vinho, poxa, né, toda a arte que tem por trás, né, a gente que, né, já tá mais conectado com o vinho, chega a ser um descaso, né, a gente tomar assim, né, como se fosse qualquer coisa, né, então isso também que eu venho vendo aqui, tá, no decorrer dessa imersão, quando eu fui criando, que é um descaso, tá, é um desrespeito, então aí tu começa a ver que o buraco é mais embaixo. Não é que Dionísio quer que a gente vire, né, alcoólatra, que fique todo mundo beberrão. Não, Dionísio, ele quer desenvolver, né, a nossa mentalidade, a nossa psique, né, e o vinho, ele é um canal para isso, né, assim como as artes, né, que é um caminho ali para até desenvolver a nossa criatividade, o vinho também ele é. Então, para a gente estar conectado com Dionísio. Então, pessoal, eu vi que eu precisava falar sobre isso, tá? Então a gente vai falar, tá? Então pode ser que você não tenha, né, nenhuma dessa limitação aí, assim como eu tenho, né? Mas com certeza vai ter algo aí que vai ser mexido, tá? Que vai ser trabalhado. Então, pessoal, a gente precisa, né, experimentar Dionísio, tá? Independente de onde seja, tá? Se é acompanhado de uma taça de vinho ou não, tá? Dionísio, ele pode estar presente de inúmeras formas. Então, seja a gente tomando um banho, relaxando, né? A gente pode se conectar assim com Dionísio, né? Ele realmente é uma conexão interna, né? É um amor próprio, né? Dionísio, ele vem nos trazer isso, muito bonito, assim, né? Algo realmente que eu acho, pra mim, eu tava nesses últimos tempos aí, tão focada no trabalho e tudo, né? Também tudo fez sentido, né? Para, Carol, dá uma olhada pra si, né? Não dá pra também ficar 100%, né? E se esquecer também, tá? Então, vai ser muito disso. Então, seja na madrugada, no chuveiro, né, com ou sem a companhia de um vinho, né, com uma música, através de uma dança, né, que é algo que a gente, às vezes, aí meio a pandemia, né, quanto tempo que a gente tá sem dançar, quem gosta de dançar, quem gosta de cantar. Esses dias eu me lembrei até do karaokê, que é algo que eu adorava fazer, né, nunca mais fiz. Então, que a gente realmente, né, a gente viva esses momentos, resgate, né, e sacralize também, porque é algo que a gente sabe o que faz bem pra gente, né, o que nos alimenta ali, nos nutre. Então, que a gente possa resgatar esses momentos, né? Acredito que muitos de nós, né, a gente deixou aí meio perdido. Tá que na pandemia a gente já parou para dar uma
reanalisada, né, sobre o que tem importância na nossa vida, mas com certeza vários hábitos aí você ainda não resgatou, né? Então a gente vai viver esse nosso processo de individuação. Que é o que é individuação, gente? Aqui eu trago a psicanálise, né, junto. O processo, né, através do qual o ser humano, ele vive, ele se transforma, né, em né, autônomo e indivisível. Bom dia, pessoal que está chegando, né? Autônomo e indivisível, tá? Mas que se torna uma totalidade, tá? Então não é algo aqui que é individualização, né? Que é você ser, sei lá, egocêntrico, um bigocentrismo, não é nada disso, tá? É o contrário, é você se encontrar para você ser totalidade pro outro, né? Eu acredito muito nisso, que a gente só consegue doar algo, né, quando a gente tá transbordando, né? Então, se a gente tá precisando ser preenchido, a gente não vai conseguir se doar, né? Então, como que a gente vai levar a nossa mensagem pro mundo do vinho, né? Para os outros, contagiar se a gente mesmo não tá, né, cheio, repleto, né? Então, é a individuação que vai ser esse processo aí de realmente um autoconhecimento mais profundo, né? Que busca a realização no campo espiritual, né, da arte, da religião, enfim, das crenças, né? Assim como do íntimo da alma, tá? E podendo ser vivenciado como um mistério profundo, né, sendo uma manifestação de um Deus interior, tá? Então é o nosso próprio sagrado, né? Então, pessoal, quando eu vim para Bento, né? Vamos entrar aí nas historinhas, né? Quando eu vim para Bento, foi em 2012, eu mudei minha vida, né, totalmente, né, saí, não é só a questão da rotina, da vida corrida, que eu vim para uma cidade menor e tal, mas assim, eu tinha, né, para quem não sabe, já partilhei aí, depois eu vou partilhar mais à frente com vocês, mas em 2011 foi que eu realmente me encontrei, né, espiritualmente. Já estava numa saga e numa busca já incessante, já tinha tempos, né, em 2011 eu realmente me encontrei. Então era algo muito recente, né? 2011 para 2012 eu tava muito no auge, né, da minha espiritualidade, tava num momento assim, sabe, assim, brilhando mesmo, né? Tava muito convicta, né, das minhas verdades, enfim, quando eu vim. E ao mesmo tempo, eu aproveitei também, de certa forma, né? Não tinha me dado conta ainda, gente. Foi tudo muito agora, quando eu estava criando esse evento, né? De que eu quis deixar um passado lá no Rio, né? Aproveitar, tá, apaga, né? Vamos recomeçar do zero em Bento, né? Ninguém me conhece, ninguém conhece a Carol. E aqui, né, o pessoal sabe, cidade menor, vocês sabem, né? Quanto menor a cidade, aqui nem é tão pequeno, né? Mas mais... sim, mas o pessoal gosta de falar, passar adiante, enfim, né? Aqui o pessoal ainda conhece a tua história pelo sobrenome, então imagina, né? Uma carioca e tal, quem não ia conhecer aqui no meu meio, né? Mas, então eu fiz questão de deixar ali a Carol meio que recomeçou de tudo a vida aqui em Bento, né? Mas acabei deixando realmente muita coisa pra lá que... era o meu eu interno, né? Eram as minhas sombras necessárias, foram minhas sombras necessárias para passar e me trazer aonde eu estou hoje, né? Então eu não preciso ter vergonha, tá, de me expor, né? E aqui isso aí a gente vai trabalhar junto, né? Porque quando a gente pensa em criar um conteúdo autêntico, né, em trabalhar uma tribo, construir uma tribo, a gente precisa mostrar as nossas fragilidades. A gente não pode ter medo disso. Por mais que a gente ache que sejam coisas, né, horríveis, que a gente às vezes, né, mas é necessário, porque aquilo vai contribuir de alguma forma para o fortalecimento, né, da sua persona, né, do seu público. Então, por isso também que eu vou partilhar aqui, né, minhas sombras também. Então, pessoal, deixei lá, né, no Rio várias coisas, né, várias situações que eu passei. Como eu falei, eu tenho sã consciência disso, que eu não tive uma boa iniciação ali com o Dionísio. Eu comecei a beber, eu não bebia vinho não, né, vinho eu fui beber só aqui em Bento. Mas eu já bebia, assim, cerveja, outros drinks com bebidas aí mais fortes, né, vodka e tal, cachaça. Desde acho que dos 14 anos eu acho que eu comecei a beber, né, comecei a sair, enfim. E
E bebia e tal, né? Aí passava mal, aquela coisa básica, né? Ressaca, mas jovem, dia seguinte já tá tudo ok. Não tinha muito esse pensamento de ressaca moral, né? Não tinha muito isso ainda não. Mas era mais só a dor de cabeça, né? Só os efeitos colaterais ali mais físicos. Mas assim, tive vários momentos realmente de excesso, né? De não apreciava o bebê, né? Era beber realmente por muita quantidade e tal, pra, né, ficar mais extrovertida, né, e tal, aquelas coisas. E também, né, o que me acarretava isso, né, que foi onde mais me incomodava, né, não era o fato de beber, né, isso foram se passando os anos, tá, vou adiantar a história, mas, né, conforme eu fui amadurecendo, crescendo e tal, não amadurecendo, né, fui envelhecendo, eu ia tomando, né, teve uma época que eu tomava muita vodka, né, aquelas vodkas saborizadas, enfim, aí começaram a vir os PTs mesmo, né, os PTs que aí você esquece de tudo, né, aí isso daí sim começou a me incomodar, né, porque você acorda no dia seguinte, você não tem noção, né, nem de como você foi parar ali, o que aconteceu, simplesmente dava um branco, eu não sabia de nada e não me lembro até hoje, tá, não voltou na minha memória, simplesmente o lapso de memória, e que é muito ruim, porque aí você tem que ficar sabendo, você começa a ouvir um pedacinho da história por outro, o que você fez e o que aconteceu, isso é muito horrível, né, gente, pelo menos pra mim, um sentimento assim de impotência, né, horrível, que você fica sabendo que você fez pelos outros, aquilo sim começou a me incomodar muito, mas, né, aí saía de novo e tal, né, isso aí foi acontecendo, né, pra quem não sabe, eu namoro desde cedo, né, então tem uma carência aí também, né, querendo ser suprida através do companheiro, né, que isso aí a gente vai ver mais à frente, né, tô dando só uma introdução, tá, gente, do que vai rolar aí, desde os 14 anos também que eu namoro relacionamentos sérios, né? Então, de 5 anos, 3 anos, enfim, engatava um namoro no outro, né? E aí tem também uma explicação, né? O porquê. Exatamente, Paulo, é o bebê por beber e não para apreciar, né? É só pra... E também para suprir ali, né, algumas fragilidades nossas que a gente acha, às vezes, né, que com a bebida a gente vai... sim, tá sendo outra pessoa, né, mais bacana, mais interessante, né? Também tem muito disso, das inseguranças, né? Então... eu tô falando do relacionamento também porque a gente vai ver, né, que tá ligado, tá? A questão tanto do consumo do álcool ali, com os relacionamentos, né? Quando a gente vai viver ali a nossa ânima, o ânimos, né? A gente vai entender, tá? Por que eu tô falando dos relacionamentos. Então, eu sempre namorei sério, né? Desde os 14 anos e também para suprir uma carência, né? Uma carência ali também até, né, em questão familiar mesmo, meus pais se divorciaram muito, sim, eu tinha 8 anos, não tinha essa ideia de que, sentia muita falta, nada disso, achava que era bem resolvida quanto a isso, mas hoje vejo que não, né, sempre achei, né, que não... Tal, tinha uma referência de que eu queria ser uma mulher independente, sempre pensei assim, né, de que eu nunca ia ser sustentada, né, tenho isso muito forte em mim, e que eu queria ser muito independente, que eu queria provar, e eu pensava muito já em ter filhos e tudo, mas eu não tinha esse sonho, nunca tive sonho de casar, de construir uma família, de pensar no marido, não tinha isso, essa referência, porque não era a minha referência de base, né, então eu tinha a vontade de ser mãe, mas eu me via já fazendo tudo sozinha, né. Então, só pra vocês terem noção de várias coisas que eu queria suprir ali através dos namoros, um engatado, né, atrás do outro. E aí, quando eu ficava solteira, né, foram esses momentos aí que aconteceram, essas situações que eu falei, de eu beber muito e tal, né, de perder, dar PT total, né, e começar a ficar realmente mal comigo mesma, né. Fiquei 1 ano ali que eu tava solteira e descontei tudo na bebida, né. Pra compensar, você vê que realmente tem um desequilíbrio ali, né? É uma carência, né? Então, assim, eu saía com alguém, eu já ficava querendo namorar, sabe? Eu tinha muito disso, né? Tipo, ficava muito frustrada de sair só uma vez com a pessoa, sabe? Já ficava, por quê que a pessoa não quer sair de novo, né? Eu já ficava alimentando, às vezes eu me apaixonava até antes de sair com a pessoa, pra vocês terem noção, né? Da carência. Gente, Jesus, né? E aí, claro que isso, né,
essas coisas mal resolvidas, né, de sentimento mesmo, é claro que quando a gente vai beber, né, a gente não vai conseguir, né, ter o domínio, né, do nosso eu. Então, sobre isso, né, que a gente vai estar falando aí, tá? Porque às vezes a gente acha que as coisas não têm conexão, né? Mas a gente tem que ir lá na raiz do problema para ter consciência também, né? O porquê, por que a Carol tinha aquela carência, né? O que não tá resolvido, né? O que precisa ser melhor trabalhado aí nesse aspecto, de repente, né? Da ausência ali que a gente acha que não sofreu, mas, né, teve consequências, né? Hoje eu tenho uma relação muito boa com meu pai, né? Não é nada mais fez falta, né? De certa forma fez sim, né? Então preciso resolver isso comigo, né? Coisas que às vezes eu achava que não, que já estava resolvido, né? Até quando eu tive ali em 2011 que eu falei com vocês que eu tive essas curas espirituais muito fortes, né? Eu tive muito essa cura, né, da relação com meu pai, mas eu não tinha nítido, né, que eu tinha essas dores, né? Então, às vezes, algo, né, que vai ser trabalhado em você, né, que você não tem noção de que você tem essa dor, né, que precisa ser curado, tá? Então, eu vou abrindo aqui, né, partilhando um pouco da minha história e você vai pegar um ponto ou outro. Cada um vai pegar algo da história aí que vai fazer sentido pra ti, né, com a sua história, com algo que precisa ser mudado aí, tá? Então é por isso que eu tô partilhando também a minha história, tá, gente? Não é pra ficar aqui, né, a Carol querendo até porque não tem nada muito pra se vangloriar, né, mas é só nesse sentido. Bom, pessoal, vamos lá. Então a gente precisa entender, né, que, Carol, você não precisa ter vergonha, né, de que você teve os PTs, que você fez coisas que você não gostaria, né, saiu com pessoas às vezes que você não gostaria, né, enfim, foi facinha, né, e eu achava, assim, eu tinha uma ideia muito, sabe assim, aquela ideia de que, um feminismo meio, não sei bem explicar, mas assim, já que o homem pode fazer tudo, a mulher também pode, né? Então eu tinha muito isso, na adolescência então veio isso muito forte, né? Direitos iguais, a mulher ela pode fazer tudo, se o homem pode sair e ficar com mil e uma mulheres, ele é garanhão, a mulher também, por que eu vou ficar falada, eu faço o que eu quiser. Eu era bem assim, tá, gente? Eu faço o que eu quiser, ninguém, né, que se dane. Só que ao mesmo tempo, gente, né, pra quê? Uma afirmação ali desnecessária, né, uma competição que se eu paro pra pensar, tipo, eu não acho certo, né, a minha referência de homem não é o homem que vai e pega geral, né, e que, né, não se compromete, justamente o contrário. Então, assim, eu tô fazendo aquilo pra quê, né, pra provar pra quem, né, a gente começa a ver, assim, uma imaturidade, né, que não ia de encontro, né, com os meus valores, enfim, mas claro, né, na adolescência a gente radicaliza total, né, mas veio de encontro ali, né, foi a minha iniciação com o Dionísio, foi a mesma, foi nessa mesma época, né, então é algo que eu vejo que realmente hoje eu tenho que fazer as pazes, ver realmente qual que é a referência de homem, de mulher que eu tenho, né, sim, da energia que eu quero transmitir, né, feminina, enfim, né, e realmente trabalhar isso de uma forma equilibrada, né, como que eu quero tomar o meu vinho, né, eu quero o quê? Fazer loucuragem, ok, naquele momento lá eu achava fazia sentido, ok, foi necessário para eu ter esse discernimento hoje, né, então, às vezes pode ser que para ti não seja necessário passar por esse tipo de situação que eu tô relatando aqui, né, mas outras situações desafiadoras e que vão te levar, né, nas tuas sombras, você vai precisar passar, né, não tem como a gente já viver... Sim, né, a gente já viver ali direto, né, pular a etapa. Não, a gente precisa passar pela sombra, né, precisa realmente ter umas quedas ali para enxergar, né, dar valor também, né, acho que também é muito disso, de dar valor ali
ao sagrado de tomar uma taça de vinho, de reconhecer o que tem ali por trás. Hoje eu vejo a minha relação é muito, muito diferente. Mas assim, gente, eu não tô isenta, né? Não é, quer dizer, não é garantido que eu não vá, de repente, um dia passar dos limites ali fazer um fiasco, entendeu? Tipo, eu já tenho essa noção. Hoje eu convivo bem com isso. Porque eu fiquei muito tempo ali, muito insatisfeita, querendo resolver isso de qualquer jeito, né? Realmente, assim, pra mim me incomodava. Não era algo constante, mas já me incomodava de acontecer, né? De eu ficar assim, né? Irritadiça, brava e brigar, né? E perder a noção e esquecer das coisas também. Isso pra mim me incomoda muito, né? Esquecer do que eu fiz, né? Então, isso... Ficar chorando direto, né? Que eu fico assim, bem chata. Então... né, me incomodava, eu não queria que isso acontecesse nunca mais, né? Meu Deus, eu não posso, eu sou enóloga, não vou fazer esse tipo de coisa, né? Então, hoje eu tenho noção aqui que não é isso. Eu tenho que ser humilde e reconhecer a minha humanidade, né? Que se eu negar, né, essa minha natureza, essa minha missão com o vinho, né, vai ser pior, né? Eu tenho minha genética, minha família sim tem casos, né, bem perto de mim, de alcoolismo e tal, né, meu avô, enfim, várias pessoas, né, na família, e eu não tenho como negar a minha natureza, eu preciso resolver aí tudo que ficou mal resolvido nas minhas gerações passadas, eu preciso dar um novo significado pro vinho, né, pra essa bebida, pra tantas pessoas, porque... o vinho, né, ele é tão inspirador, ele nos faz fazer tantas coisas boas, né, a gente não pode permitir também que ele seja, assim, difundido nessa forma, assim, desvalorizado, né, pelo menos essa é a minha missão, né, gente, então, claro, cada um vai discernir qual que é a sua missão, né, mas Dionísio, ele nos dá essa sabedoria pra gente conviver, né, com o sofrimento ali diário que a gente tem, né, titânico ali, né, dentro aí do nosso dia a dia, tá? Então é algo que a gente precisa ter noção também que tem sim esse outro lado, né? Que Dionísio sim pode destruir a vida das pessoas. Tem vários casos, né, na mitologia, que ele enlouqueceu mesmo as pessoas, né? São histórias horríveis, tá, gente? Trágicas mesmo de... não tô falando das Mênades, né, que eram as seguidoras ali, né, que iam numa loucura boa, né, meio que numa transe e tal. Não é esse tipo de loucura. Quando... as pessoas negavam Dionísio, ele dava uma loucura assim que cegava as pessoas, né? Que é o que acontece, a gente fica cego, né? A gente faz coisas que a gente não faria. Então, casos de mães, né, que não enxergaram seus filhos, né, que comeram, que mutilaram, né, mataram ali, depois que sai daquela loucura que vê a porcaria que fez, né, então é bem esse sentimento aí da ressaca moral, né, ninguém aqui comeu o filho, enfim, né, não chegou a esse ponto, mas sim, a gente faz coisas que no nosso ponto de vista, né, são vergonhosas, a gente não faria, né, a gente ficou cego, tá, então, sim, a gente precisa ter consciência desse outro lado também de Dionísio, né, ele é um deus, né, então não tem como a gente querer competir com ele, né, então eu vou beber um monte, Carol, que é o que eu tava, né, achando que não ia acontecer, não, né, eu preciso reconhecer ali que eu tenho um ponto, né, que é meu limite, né, então não tenho como, e chega um ponto, né, eu quis querer controlar, qual é o meu limite, né, qual é a quantidade que eu posso tomar, mas não adianta, quando vem essas ocasiões aí, né, festivas e tal, quando eu vejo, eu não tô mais controlando, porque eu tô tomando de forma inconsciente, né, eu perdi o foco, tirei o foco da bebida, né, e tô com foco em outras coisas, aí é o que acontece, tá, então é a gente realmente estar consciente, né, tá consciente ali do que você você vai aceitar uma taça de vinho, né, esteja consciente, né, mesmo que seja numa balada, não é pra não tomar mais em celebrações, né, mas cada vez que você vai aceitar mais uma taça, né, vê se realmente você quer aquela taça, você vai dar o valor, né, você vai ficar ali só tomando igual água, então toma água, né, então é nesse sentido. Bom, pessoal, como eu falei, Dionísio, ele transita, né? Ele transita entre os mundos, né? Na mitologia grega ali, então, ele vai no subterrâneo, né? Mas ele também vai no supraterrestre, né? Que eles chamam, né? Como se fosse aí inferno e céu, né? Dependendo aí da sua crença. Mas
ele, né, tem esse poder aí de transitar entre os mundos, então justamente por isso, né, que ele vai nos encaminhar aí, né, a gente pode ficar tranquilo, né, se abrir para essa imersão, que ele vai estar com a gente nos guiando, né, então ele também direcionava, né, tem a história que ele era responsável pelas almas, né, que vão pro céu aí, que vão, né, pro supraterrestre, né, então ele tem esse poder aí. Por quê? Porque a mãe dele, né, uma das mães, né, que eu falei, né, que ele teve 2 nascimentos, né, primeiro ele vem como Zagreu, né, que é filho de Semele, deixa eu ver se é que não, de Perséfone, né, que é primeiro nascimento, né, de Dionísio, no caso, como Zagreu. Zeus, ele tem esse encontro, essa relação com Perséfone, né, na forma de serpente, e aí, né, ela não tem, sim, a gente sabe as mitologias, né, que tem essas histórias aí que eles se materializam, né, em animais, enfim, né, tem essas relações aí muito loucas, né, e aí, né, ficou muito enciumada, né, e persuadiu os titãs, então, para atacarem Zagreu, tá, que era o Dionísio aí no primeiro momento, tá, então mataram, né, Zagreu, né, porque por ciúmes, né, mesmo, então ela não queria que Zeus tivesse, né, outro filho, enfim, dos inúmeros aí que ele teve, né. Então, enquanto ele se olhava no espelho, né, foi atacado, foi mutilado, e aí dizem, né, que foi realmente, foi posto, né, num caldeirão, enfim, né, foi cozido, e a única coisa que restou, né, de Zagreu nesse momento foi o coração. Tá? E do coração, então, né, que vai renascer o Dionísio, né, que vai vir ali, tudo é capaz, né, sobrou o coração, então é possível, né, restaurar, ressurgir. O que a gente vê dessa história? Primeiro tem essa primeira morte aí horrível, né, que ele é mutilado e tal, que já vem nos mostrando, né, que ele viveu por essas sombras também, né, que ele precisou morrer para renascer, tá? Então a gente também vai precisar disso. E aí, pessoal, né, nesses momentos é que a gente cria a consciência do nosso eu, tá? Do self, que a gente diz. Depois disso, né, Atenas, né, ela trouxe a Zeus o coração, que aí fizeram, então, uma poção para dar para Semele, que aí é a segunda mãe, né, de Dionísio. Gerou Dionísio, mas, né, tava no ventre ainda. E aí, né, mais uma vez, né, rolou um ciúmes, né, e aí ela, sim, tenta, né, Semele dá aquela confundida, já dá aquela confundida na mente da mulher, né, que deixa ela querendo saber, né, se Zeus era realmente um deus, pedindo para ele se mostrar inteiramente para ela, né, então ela fica assim, ela pensa, tá ok, vou pedir pra ele, né, pra ver se realmente ele é um deus, pra ele me mostrar todo o seu esplendor. E claro, o humano, ele não pode ser exposto, né, ao deus, que ele é queimado, né, segundo a mitologia, né. Então foi o que aconteceu com o Semele, né. Então ela foi queimada ali, né, quando Zeus se mostrou a ela, como ele tinha prometido que ia fazer qualquer coisa pra ela, ele teve que cumprir a promessa, já sabendo o que ia acontecer. E aí ele pega, né, então nesse momento já é um feto, né, Dionísio, e ele termina a gestação de Dionísio na sua coxa. Então é Zeus que vai dar a luz, né, digamos, a Dionísio. Por isso que Dionísio se torna um deus, tá? Porque ele nasce de Zeus. Então, só para vocês entenderem o porquê desse poder dele, ele é o único deus, né, que teve esse contato aí realmente com o humano, né, que nasceu de uma humana. Tá? Então por isso que ele tem tanta importância, tá, na nossa evolução. Ele nos apresenta, né, um universo, né, que está fora do nosso alcance, né, e que muitas vezes a gente não quer ver, né, que a gente tenta esconder e tal. Dionísio vem nos mostrar, né, ele é aquele deus que as máscaras caem mesmo, tá? Realmente ele mostra toda a verdade. Por isso também que incomoda tanto, né? Por isso que é abafado e tal, que veio toda essa história de só diminuir, né, Dionísio só a um deus bem banal, né? Só o deus do bacanal, enfim, né? Então não é interessante mostrar esse outro lado, né? Da autoconsciência, né? Da evolução do eu.
porque, né, a gente vai estar pensando, né, e aí não é interessante. Bom, pessoal, então Dionísio ele é o deus do desmembramento psíquico. Assim como ele foi desmembrado, né, ali na sua primeira morte, ele tem o desmembramento psíquico, né, que ele tem não, né, ele nos fornece, né, nos proporciona, né, esse desmembramento psíquico, de onde a gente vai ter consciência e aprender a lidar, tá, com todo o nosso eu. E aí, pessoal, é possível que nesse caminho, né, a gente tropece, né, naufrague, enfim, né. O que a gente vê hoje, né, é uma iniciação adolescente, né, digamos, né, um uso adolescente do vinho, né, aqui eu vou falar do vinho, claro, né, mas de todos, né, todas as relações aí com Dionísio. É pouco sacralizado, né? A gente não sacraliza o nosso momento aí com o vinho, enfim, né? É algo muito banal, se tornou banal. Tá? Então a gente tem que ter essa consciência de estar ali, né? Como eu tinha falado, né? Quando a gente toma um vinho. Bom, e Dionísio, né? Falando aí das energias do feminino e do masculino, né? Entrando nessa parte. Dionísio ele tinha, né, essa característica, né, de energia. Ele não era hermafrodita, né, mas a energia dele, ele foi muito criado, né, ele teve a ânima muito presente na vida dele, né, que é o lado do feminino, do sagrado. Ele foi criado, né, por muitas mulheres, né, por estar fugindo constantemente de Hera, né, ele foi criado por mulheres às escondidas. Inclusive, né, nessa primeira etapa dele, né, ele cresce sendo criado como menina, tá? Então ele, para vocês verem, né, que ele tem um lado feminino muito, muito aflorado mesmo. Então ele tem uma sensibilidade, ele é o deus do coração, né, o deus das emoções. Então, né, para vocês terem noção de quão é importante, né, quanto a gente está precisando no nosso setor, no nosso ramo, né, de profissionais aí que realmente trabalhem com mais coração, com mais emoção e mais sensibilidade para com o outro também, né? Então ele tem, né, esse equilíbrio, tá, das energias feminina e masculina. E aí, gente, como que é isso na gente, né? Aqui eu vou dar o meu exemplo, né, mas claro, como eu falei, né, tem mulheres com predominância da energia masculina, né, isso não quer dizer que eu sou mulher, né, e não tem a ver com, sim, com escolha, né, sexual, não tem nada a ver com gênero, tá? Você vai ter que identificar, né, aonde que você se sente bem, relaxado, né? Se é na sua energia feminina ou na masculina, né? Elas são muito diferentes, tá? Então você vai conseguir entender, né, e diagnosticar aí qual que é a sua predominante. Mas como eu falei, né, a gente tem que ter um equilíbrio das duas, tá? Porque a gente tem as duas. Bom, quando a gente pensa, né, o ânimos, né? O que seria? Deixa eu vir aqui na... A ânima, tá? Vou começar com a ânima. A ânima, ela é a contraparte, né, feminina da psique, né, da psique do homem. E o ânimos, né, é a contraparte masculina, né, da psique da mulher. Então, a gente sempre vai pensar aí, né, nesse contraponto que é muito importante, né, a gente desenvolver e estar em equilíbrio. Como eu falei, se você está vivendo do seu contraponto, né, você não vai estar feliz, com certeza. Tá? Então a gente precisa viver da nossa energia que predomina, né? E aí sim, balancear ali, equilibrar com o nosso contraponto, que é o que vai nos fazer mover, né, ou ser mais sensíveis, enfim. O ânimos, então, né, representa a personificação do homem em várias dimensões. E aí a gente tem vários estágios, tá? Para vocês entenderem como que o ânimos ele vai nos mover. Tá? Por que ele é importante? O ânimos no primeiro estágio, ele envolve apenas, né, agilidade e a força física, tá? Então para uma mulher é importante sim, tá? A gente precisa, né? Tudo bem, eu gosto muito mais de fazer uma yoga, de fazer uma atividade assim, né, mais tranquila, né? Me deixa muito melhor, né? Uma dança, né, fazer a dança do ventre, coisas assim, me deixam muito melhor. Mas eu sinto que eu tenho a necessidade de fazer pelo menos assim uma bike, né,
um spinning, né, ou algo, de repente, a musculação, né, algo que me tira da zona de conforto, tá? Não me motiva a sair de casa, vou fazer e tal, né? Mas quando eu tô lá, eu sinto que aquilo me dá um gás que é necessário, que me ajuda a seguir o meu dia, né, com mais energia. Então, assim, me faz bem. Eu sei que me faz bem, eu tenho consciência que me faz bem. Por mais que eu não goste, assim, não seja da minha natureza. O segundo estágio, né, é o homem-ação, né? Então, onde o ânimos ele tem a capacidade de tomar iniciativa e desenvolver planejamentos, né, direcionando a sua força e para realização de algo útil, tá? Então, assim, a mulher, ela tende, né, às vezes fica perdida ali, né, fica sem foco. E, né, esse segundo estágio do ânimos, ele traz esse direcionamento, tá? De você ter foco, né, de você conseguir realizar mesmo, né? Senão você fica perdida no âmbito das ideias. O terceiro, então, ele é o professor, é o condutor, né? O orador, o educador. Então imaginem, né, pra gente que quer ser educador do vinho, né, o quão necessário não é. A gente transmitir, né, esses ensinamentos com sabedoria, né, e aí no quarto estágio, né, ele é sentido, já é o sábio mesmo guia, tá, que vai trazer a verdade, né, espiritual, né, a verdade também do próprio eu, né, interno, para, né, sim, para essa pessoa aqui, né, se é uma mulher ou homem, enfim, né, que tem a predominância aí da energia feminina. No processo de individuação, né, a gente deve fazer o uso desses 4 estágios do seu ânimos, tá? Então, né, como eu falei, uma atividade física, né, a gente não fica mais tão vulnerável, tão indefeso, né, mas a gente precisa trabalhar todas elas, tá? Então, não dá pra ficar só parada ali na atividade física, né, tem que ir além, tem que realmente colocar, né, foco, planejamento, concretizar as ações, né, fazer, né. O homem, ele tem muito disso, né, o homem que eu digo na energia masculina, né, tem muito disso do fazer, né, do imediatismo, pega e faz, resolve, né, sem ficar pensando muito, né, sem... se livra logo das coisas, né? Já a energia feminina não, né? Fica muito nas ideias, né? Na criatividade, se deixar fica criando o dia inteiro, né? Então a gente vê que é algo bem diferente, né? Oposto, mas que é complementar, né? Todos nós precisamos de ambos. E aí, né, o contrário, então, né, para quem tem energia masculina, né, predominante e que quer trabalhar a sua ânima, né? Então, no primeiro estágio, né, a gente tem aí vários simbolismos, né, referências aí às representações femininas. No primeiro estágio, né, seria como pensar em Eva, né, que relaciona e representa o relacionamento instintivo, sexual e biológico, né? É aquela coisa mais carnal, né, realmente da natureza ali, né, meio animal. O segundo, né, ele pode ser representado por Helena de Troia, né, que apesar de ter os elementos sexuais, né, bem presentes, tem um relacionamento mais romântico ali, né? É mais aquela coisa de mais poética, né? Mais visto como uma musa inspiradora. Não é só algo, né, carnal, enfim. No terceiro estágio já está mais ligado ao amor, tá? Então aí já a devoção espiritual, né, o símbolo da maternidade também vem nesse terceiro estágio. E ali, né, a associação, né, representação seria, né, Virgem Maria. No quarto estágio, também, né, a gente tem aí a sabedoria, mas num outro nível, né, que transcende a pureza aí da santidade, né? Então, para vocês verem que realmente é um direcionador, né? Tanto para um quanto para outro, né, vai direcionar a nossa trajetória. E a gente precisa desenvolver isso, senão a gente vira escravo, né? Ou das relações físicas aí, né? Só para satisfazer o carnal, né? Ou também a gente acaba anulando, né, essa nossa natureza humana, né?
que eu pelo menos, eu tive uma fase dessa, né? 8-80, né? Pulei do 8 pro 80 e achei que fosse... E não dá, né? A gente é humano, gente. Não dá pra radicalizar, né? Que é o que Dionísio nos mostra. Se a gente tenta negar a nossa natureza também, né? O resultado é muito pior, né? Acaba sendo um tombo aí muito maior. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa viver com sabedoria, né? Nas nossas escolhas também, né? Não vamos ser escravos aí só do nosso primeiro estágio, né? A gente tem muito a evoluir. Se a gente parar para pensar, gente, no dia de hoje, né, no mundo aí, que nossa realidade que a gente está vivendo, a gente está com uma energia masculina muito predominante, que é a responsável aí por esse desequilíbrio que eu falei, que eu tinha, por exemplo, né, muito forte, né, de ser o homem, né, praticamente, né, da relação, de ser autossuficiente, de competir, né, de produzir tanto quanto, né, muito tempo eu fiquei ali negando, né, o meu lado criativo, as coisas, porque eu queria ser, né, concursada, eu queria ter a minha estabilidade, né, algo assim que não era da minha natureza, tá, essa vida, né. Cheguei também a fazer processos seletivos, aquela coisa bem de trabalhar de terninho, sabe, meio que executivo, isso aí não tem nada a ver comigo, né, claro que tem mulheres que se identificam, né, mas no meu caso, eu tava negando a minha natureza, né, pra me adequar aos padrões de que a mulher, ela precisava ser, né, essa mulher aí que faz tudo muito bem, né, que é a boa mulher, né, ela vai ser uma boa mãe, vai ser uma boa profissional, eu tinha isso muito... né, carregava isso comigo de uma forma que eu precisava provar para os outros que eu era autossuficiente, né? Então, caramba, né? Não é da minha natureza. O homem, ele faz isso de forma natural, para ele não é porque ele tá precisando provar, né, e é algo da natureza dele, né? A mulher, quando a mulher que eu digo, né, mais uma vez, né, ressaltando, eu sempre vou acabar caindo nessa gafe. A pessoa que tem energia feminina predominante, se ela tenta ficar se adequando nesses moldes aí de produtividade, né, de negar, né, a sua ciclicidade, né, então é o que eu falo aqui, gente, empreendedor digital, você tem que produzir conteúdo todo dia, você tem que postar, tá ok, você tem que postar todo dia. Se você já sabe, né, que vão ter dias que você vai estar com enxaqueca, vai estar mal, vai estar sem vontade, né, vai estar mais recluso, enfim, já se programa, né, não vai dar asa ali também, deixar, tá, eu sou cíclica, então hoje eu vou ficar só, tá, e vai perder o comprometimento, né, aí vai ser irresponsável, mas não deixe de viver a sua ciclicidade, né, por causa disso, não, eu tenho que produzir todo dia e tal, não, se você sentiu que hoje não, sabe, não tá bem, né, às vezes a gente vem aqui, poxa, tenho que fazer uma live, né, tô super mal, né, o que eu vou estar doando aí pros outros, né, claro que não é pra isso se tornar uma constante, né, mas assim, a gente precisa se respeitar, né, e se conhecendo a gente consegue se programar também pra conseguir, né, ser profissional, então, é importante a gente ter noção que sim, tem uma energia masculina que rege, né, os dias de hoje. Só botar o cabo aqui, gente. Que rege os dias de hoje. Pera aí, só botar o carregador do celular. E que a gente precisa se parar para pensar, né, se tá nos fazendo bem ou não. Essa energia masculina aí, né, se a gente precisa se reconectar com o nosso feminino, né, porque pode ser que sim. Ou, né, também até pro próprio masculino, que fica com esse, né, desequilíbrio, né, com o masculino em excesso, sem ter a sensibilidade feminina, né, aí se torna esse mundo aí que a gente tá vendo aí, né, super abusivo das relações, né, enfim, né, do patriarcado aí que a gente vê, tá? É por causa desse desequilíbrio. Mas a gente tá entrando aí numa nova fase, né, que vai mudar isso daí, né, já tá, em breve já vai, realmente já estamos em transição, né, uma conscientização, os homens, eles estão, né, se preocupando também, né, gente, a gente tem que parar, né, dar um freio aí, né, e repensar, né, o que é, né, a masculinidade, né, o que é ser homem, ressignificar tudo isso, né, então a gente precisa realmente
parar, né, e enxergar o que que nos faz bem, né, o que que nos alimenta, e assim a gente vai conseguir, né, transmitir também. Bom, gente, essa primeira aula, né, foi bem filosófica, né, digamos, mas é mais para contextualizar, né? É claro que tem que dar o embasamento inicial, né? E aqui a gente está falando sim, né, também de psicanálise, mas de filosofia também, né, de mitologia, enfim, não tem como ser algo muito mais prático, né? Se eu fugir aqui do embasamento. Era necessário passar esse contexto para vocês, né, para a gente ir trabalhando aí agora, né, nos próximos dias na prática, né, cada um desses aspectos aí que eu falei com vocês, tá? Mas para vocês entenderem, né, o que que vai estar acontecendo aí no processo, né, o porquê que é necessário, né, essas sombras, para a gente fazer esse resgate aí dos nossos eus, né? Então, basicamente isso, gente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né? Uma outra visão totalmente diferente. Para mim tá sendo muita descoberta, né? Tenho certeza que vai ser ao longo do caminho aí, né? Um autoconhecimento incrível, né? Num outro nível, né? Num nível bem mais profundo, né? E que eu acho que é necessário, né? Para o nosso caminho. Tá bom, pessoal? Aguardo vocês aí amanhã, então, às 7h07, pra gente falar das sombras, tá? Essa primeira live eu vou deixar salva. Sim, vou falar. Há uma ferida doce, um mal suave. A sabedoria dionisíaca no cuidado à saúde mental. De Mariana Cardoso Pucvailo. Tá, Cris? Essa é a tese. Eu mando também no grupo para vocês do WhatsApp ali, posso mandar. Assim, eu sei que tira da nossa zona de conforto, né, também ficar falando desses assuntos mais filosóficos ou, né, que vêm ligados aí à teoria da mente, né, mas é necessário, né, eu não podia só chegar aqui, vamos lá, gente, agora vamos entrar no caminho das sombras e olhar em nossas sombras, né, e não ter nenhum embasamento, né, então, tá bom? Então essa primeira live eu vou deixar salva, tá? Mas as outras não vão ter replay, então estejam aqui às 7h07. Então tá, um beijo grande e partilhei com vocês no grupo do WhatsApp nossas reflexões. Um beijo!